Olá, ouvintes da Web Rádio Banzeiro, estamos aqui hoje neste 1º de maio, né, saudando os trabalhadores da cultura e de todos os âmbitos sociais, né, neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, e celebramos aí as pessoas que sustentam essa sociedade com muito trabalho, né. E começando o Paneiro Cultural de hoje, nós vamos de giro de notícias. No final de semana aconteceu o Pedricella. O Pedricella é o festival de inverno amazônico que celebra o aniversário da nossa querida DJ Pedrita, né? E foi o maior sucesso. Esse evento, ele é um evento de música, moda, gastronomia que celebra o aniversário da DJ Pedrita. E é um espaço onde acontece uma união e uma apresentação de artistas locais com muita moda, música, gastronomia e um espaço diverso, onde se constrói o respeito à diversidade humana, à diversidade das pessoas aqui na região amazônica e se torna um marco, né, na cultura local. O Pedricella é revolução. E você no reggae agarradinho. Uma outra notícia que aconteceu no domingo, na Praça Tiradentes, Domingo de Lazer na Praça. É uma iniciativa, né, da Secretaria de Turismo, e nesse domingo teve aí show da Priscila Castro, de Júlio Tapará e apresentação também do grupo Bailado de Carimbó, né? Venda de comidas e artesanatos regionais. Esse evento cultural acontece todo mês e você pode acompanhar aí nas redes sociais da Secretaria de Turismo todos os eventos para que você e sua família possam estar participando desses eventos culturais que acontecem nas praças de Santarém. O projeto Domingo de Lazer é idealizado pela Prefeitura Municipal de Santarém, está dentro do plano de governo do prefeito José Maria Tapajós e executado pela Secretaria Municipal de Turismo. Iniciou em 2025 com 7 edições e esse ano de 2026 já houveram 2 edições. Qual é o objetivo do projeto? Promover pontos turísticos da nossa cidade, fomentando a economia criativa, o nosso artesanato, a gastronomia, a dança, a música, levar alegria, entretenimento e lazer aos participantes e presentes naquele momento. E para a realização desse projeto, nós contamos com a parceria com demais secretarias, com outras instituições, fazedores de cultura, grupos folclóricos, chefes de cozinha. Quem montou na cobra grande não se escance por aqui. Rio abaixo, rio acima, bem assim na Canaé. Só de lembrar da Martita, me lembrei, já vai ter. Aconteceu nos dias 29 e 30, Tarrafa Cultural, né? Um encontro de pontos de cultura do Baixo Amazonas. O encontro proporciona aí esse encontro grandioso entre os pontos de cultura, onde já acontecem muito debate, roda de conversa, muita apresentação artística também, falando da importância do movimento cultural, das leis de fomento e falando da importância do envolvimento dos produtores culturais aqui na região para alavancar a cultura e expandir cada vez mais esse espaço para que ele seja democrático, acessível a todas as pessoas que gostem, que vivam, respiram um pouco de arte aqui na cidade de Santarém e região. E vamos agora de agenda cultural. Temos um convite especial para você. A Universidade Federal do Oeste do Pará, né, tem todos os anos a quermesse junina, que já está chegando bem pertinho. Então, existe um convite especial para dançar boi na quermesse da UFOPA, né? A gente vai ver mais detalhes desse convite, né, no vídeo da Clara Costa, que faz esse convite, vai trazer mais informações para você sobre como participar, né, e se inscrever para estar aí dançando boi bumbá, participando da festa junina da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Olá, eu me chamo Clara Costa, sou estudante da UFOPA
E também sou coordenadora da Dança dos Boi Garantido e Caprichoso, que será apresentada no dia 19 de junho. Então eu tenho um convite muito especial para você que é jovem, maior de 18 anos, ou adultos, que já tem alguma experiência com dança, ou que gostaria de aprender e que gosta dos dois boi. Essa é a sua chance. Mas tem um grande detalhe. Você tem que ter tempo para ensaiar às quartas, sextas, sábados e também aos domingos. Vou disponibilizar um contato para vocês ficarem sabendo de mais informações. Beijos! E na agenda cultural ainda, lembrando que este domingo, primeiro domingo do mês de maio, vai estar acontecendo o Batuque Santareno. Essa tradição que está crescendo, né, do carimbó ocupando as praças, os espaços públicos. É uma cultura, é um movimento dos produtores de cultura, dos artistas locais que tratam de ocupar mesmo os espaços públicos com muito carimbó, muita dança regional. É um espaço aberto ali na praça e você pode chegar com sua família, com criança, com idosos e participar de uma roda de carimbó aberta ao público, ao vivo. E é um espaço muito bom de partilha, entretenimento, de vivência da cultura local e da valorização da nossa arte, da nossa cultura, do carimbó e dos artistas que se propõem a dedicar seu tempo à cultura, à arte, à dança e ao nosso movimento cultural que cada vez mais cresce aqui na nossa região. Lembrando também que nessa agenda a gente gosta de destacar que na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês de maio, vai acontecer o rito do Sairé, que celebra toda segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês, né? Acontece o rito do Sairé lá sempre com um tema de destaque, valorizando a cultura, valorizando o ritual do rito do Sairé, que acontece antes do grande festival de setembro, né? Enfatizando que o Sairé não acontece só em setembro. O Sairé é uma vivência cultural, religiosa, artística, que acontece durante todo o ano. E esse movimento tem acontecido no Barracão do Sairé, às primeiras e segundas-feiras de cada mês. Então, você que é turista, você que mora em Santarém, Alter do Chão e na região, toda primeira segunda-feira do mês, 16h30, você pode chegar no Barracão do Sairé, que vai estar acontecendo uma vivência. Vão estar acontecendo momentos onde se fala um pouco da história de Alter do Chão, da cultura de Alter do Chão, da cultura do povo Borari, e também tem um momento de partilha, onde a comunidade local partilha e faz vendas também de iguarias típicas, né? E sorteios de bingos também para angariar recursos para essa movimentação cultural que acontece. Então, na segunda-feira, né, 4 de maio, vai estar acontecendo no Barracão do Sairé, o Rito do Sairé. Você pode chegar, é aberto ao público e viver esse momento cultural muito importante do Sairé. E agora vamos de Treme Tapajós com o nosso querido Renan Taparajó, que vai trazer um pouquinho falando do artesanato, do biotucum com o nosso artesão Maxi. E vamos acompanhar com ele como foi viver um dia de artesão com o nosso querido Maxi. Vem produzir muiractãs comigo? Tá tudo tremendo. E aí, curvinhos conhecedores do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Renan Taparajó e aqui do meu lado está o Max Kumaru. E hoje ele abriu o ateliê dele pra gente vir conhecer. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Andrei e aprender a fazer muiractãs. Então vem com a gente que o Treme Tapajós hoje está recheado. Olá, parentes. Eu sou o Max Kumaru, sou universitário e também sou artesão. Minha matéria principal é o tucumã açu, tucumã americó, né? Essas diferentes espécies. Então, eu trabalho principalmente com muiractã e com colar, a partir do tucumã. Ali por volta de 2019, 2020, uns amigos fizeram uma viagem para minha comunidade, né? Para minha aldeia, o Suruacá. Aí nós começamos a cortar caroços, né? Alguns já eram artesãos, então eu estava ali nesse processo de aprendizagem. Até que, em dado momento, eu consegui, a partir das técnicas que eu
vinha tendo, né, consegui alcançar já um trabalho, eu já tinha como vender. Então, já ali 2020, né, final de 2020, surgiu uma primeira encomenda de Murequitã. Aí eu fiz, né, e surgiu ali a ideia, né, de criar uma pequena marca, né, para agregar o meu produto. Então surgiu ali a Biotucum, que é a junção de bioeconomia, né, e juntando com o Tucumã, que é a minha principal matéria-prima. Os materiais que são utilizados aqui pelo Max para fazer as biojoias são todos coletados diretamente lá na aldeia dele, que é o Suruacá, no Rio Tapajós. Ele conta que também tem o apoio da família, que coleta alguns materiais lá quando ele está em períodos aqui pela cidade e ajudam ele nesse sentido. E é muito legal poder conversar com ele e entender um pouquinho de como vem cada inspiração para os projetos que ele desenvolve. E é claro que eu não podia ficar de fora e tinha que acompanhar de perto o processo de produção de um Murequitã aqui com vocês. A gente está com um caroço de Tucumã Açu. Esse Tucumã aqui, ele é um caroço perfeito porque ele já tem essa característica aqui, né? Característica apontadinha. Então, eu não vou ter o trabalho de estar fazendo essa parte de afinar o Murequitã, porque ele já vem no próprio Tucumã. Então, O que a gente vai usar aqui agora? a gente vai usar uma serra. Uma serra. Esse processo aqui ele já passou. E não é isso daqui. É tempo, gente, porque é trabalho manual, isso daqui tem valor. E focou. Ele já está um triângulo bem perfeito para fazer o Murequitã. Vou agora pegar aqui a lima e vou fazer a base aqui pela parte de baixo, para eu já ter a ideia do Murequitã, ó. Então já tem. Aí aqui eu vou fazer. Eu quero tentar fazer um. Bora fazer. Aí eu tô fazendo aqui de movimentar, de cortar com a lima, né? De início eu me cortava muito, porque passava da lima para cá, então cheio de cicatrizes. Ai, quase que tora o dedo dele e a minha cara. Tá mais redondinho aqui, ó. E isso daqui é artesanato indígena, meu amor. Interessante porque tem muita, assim como tem gente que valoriza muito, né, a arte, tem gente que nem tanto. Então É verdade. a gente valorização não mais. Ó, então o nosso Murequitã aqui ele já tá quase pronto. Aqui o Max largou essa máquina na minha mão e disse, vai, faz o olho do Murequitã. E aqui estou eu. O bicho do nada começou a sair fumaça, mas tá aqui o resultado. E aí, tô aprovado? E a gente agradece muito aí ao Max da Biotucum, que abriu aqui o espaço pra gente conhecer aqui um pouquinho do modo que ele trabalha. E agradecer também o presente especial que ele me deu, um Murequitãzinho. E é isso, até o próximo. E esse foi o nosso Treme Tapajós com o nosso querido Renan Taparajó, trazendo aí um pouco do artesanato da Biotucum, do nosso amigo Max, que é artesão e que faz esse trabalho lindo com a matéria-prima do coco e diversos materiais naturais aqui da região oeste do Pará. E agora vamos de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre dança. Nossa entrevistada de hoje é Gilvana Borari. Gilvana é instrutora de dança, dançarina com formação técnica pela Escola de Teatro e Dança da UFPA, graduanda em Ciências Ambientais pela UFOPA, formadora cultural e produtora com participação em festivais regionais, nacionais e projetos contemplados por políticas públicas de cultura. Ela é atual conselheira de arte do Boi Bumbá Caprichoso e Item Tuxau, em Parintins, Pará. Vice-presidenta da Associação Indígena Uipuranga, em Alter do Chão, e estagiária voluntária na Pró-Reitoria de Cultura da UFOPA, assistente administrativa do Espaço Cultural Catumauá-Iuí, em Alter do Chão, e sereia do Receptivo Cultural Pirarimbó. Pode chegar com a gente aqui, Gilvana Borari, nossa queridíssima dançarina, professora, produtora cultural, né? E belíssima, né? Tuxau e Parintins, que linda trajetória. Seja bem-vinda no nosso programa, Gilvana. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz pelo convite, né? E é muito bom sempre compartilhar um pouco dessa nossa vivência cultural. Sim, e aí tu és dançarina e professora de dança, né? E para começar eu te pergunto, né, como foi que começou o teu vínculo com a dança, assim, com o movimento e tal? O meu vínculo com a dança, ele vem já
Desde a infância mesmo, minha mãe, ela sempre colocou a gente em conexão direto com a arte, com a cultura, né. Ela trabalhava numa fundação de crianças, que era da Fundação Esperança, um programa de criança, e ela trabalhava muito a comunicação, a parte mais dinâmica, assim, então ela colocava a gente para atuar, né, com falas, com textos já, pra gente desenvolvendo essa parte mais comunicativa, então a gente sempre foi muito, nessa área da comunicação também, em relação ao teatro, então ela colocava a gente para falar poesias, ela trabalhou muito, esse lado com a gente na infância, e isso foi estimulando, né. E aí ela percebeu também que a gente tinha essa área voltada também um pouco para dança, então a gente fala que a gente era o público, que ia visitar em casa, a gente era a apresentação cultural, né. Isso é muito bonito, né, ficam na memória, né, esses registros de família, né, e desse início na dança, na arte, e é muito bom. E aí como que tu preservas, né, as danças tradicionais com a criação contemporânea hoje na tua atuação com a dança? Eu, por exemplo, porque assim, a gente viveu também, eu vivi a minha infância também assistindo o sairé, né, as danças do sairé, então minha mãe dançava, meu pai também fazia parte do movimento cultural da festa, da manifestação, né, que é o sairé. E aí a gente tinha esse também, eu era apaixonada pelas danças que aconteciam, né, as danças mais tradicionais, a desfeiteira, tinha o próprio cheiro do sairé, tinha a dança do cruzador tupi, então umas danças que me remetiam muito, assim, me remetem muito a essa lembrança cultural, de identidade mesmo ali do território de Alter do Chão. E aí eu sempre me vi dançando naquele lugar, mas assim, a minha mãe como, nós somos 6 filhos, então não tinha condições dela estar acompanhando todos os 6, mas assim, ela sempre nos colocou, pra vivenciar a nossa cultura, né, tanto as rezas quanto as danças, então a gente só ia pra dança se a gente rezasse, então a gente tem essa Né, conexão, não assim, só né. é como o sairé, não é só o profano, Né, né, não é tinha só tinha que ir o para o sagrado religioso, pedir né. permissão pra gente dançar, então a Tá gente sempre teve certo. essa vivência direta, assim, com a dança também. E aí isso foi cada vez mais me fazendo, buscar mesmo esse fortalecimento cultural, né, dentro desse movimento da dança. E aí eu fui buscando formações, né, minhas irmãs também têm formações pela Universidade Federal, e em Santarém não tinha muito essa parte artística Uhum. dentro da universidade, né, acho que tinham poucos cursos na universidade, que era o UFPA também. E aí eu só queria saber da arte, da dança, e minha mãe ficava mesmo assim, preocupada, né, como é que eu vou só dançar sem ter uma formação, assim, que eu diga assim: "Não, é o caminho que eu quero seguir, mas trabalhar também". E aí foi que veio a oportunidade de eu ir para Belém estudar dança, né, chegou o curso de dança lá, a escola de teatro e dança chegou lá, e aí eu tenho uma irmã também que é formada em teatro por lá, pela universidade, e isso ela foi me puxando, assim, porque ela falou assim: "Não, chegou dança e agora é a tua vez, eu já me formei em teatro, então agora vamos se ajudar e a gente vai buscar o que a gente quer". E aí eu fui pra lá, foi um desafio mesmo, mas, assim, era o que eu queria, e quando a gente faz com a gente gosta, Uhum. a gente vai enfrentando, né. É. E é isso, então, assim, a dança ela foi realmente uma escolha de vida, uma escolha mesmo que vem de dentro pra fora, e quando vem assim, eu acho que só depende da gente mesmo, né, não desistir e seguir. É isso mesmo. E aí hoje eu pergunto pra ti, né, de que maneira tu enxerga que a tua dança atua como uma ferramenta para dar visibilidade às lutas dos povos indígenas aqui na região? É uma luta, a dança realmente uma ferramenta, é um instrumento muito forte que eu carrego em mim e que eu realmente abraço mesmo com todas as forças que eu tenho. Tanto porque dentro da minha formação, a gente passa por todos os níveis, vários segmentos da dança, tanto balé clássico, né, dança contemporânea, dança moderna, aí tem as disciplinas de cultura popular, e aí ali dentro a gente vai se identificando. Então eu passei por um balé clássico e vi que não era o meu lugar ali nessa disciplina. Mas respeitei todas as técnicas, respeito até hoje, né, então tem umas coisas que contribuem muito para essa formação mais técnica, mais
mais acadêmica também. E aí eu trago para mim a vivência que eu tenho e esse despertar da cultura popular dentro de mim. Então, eu vi, né, lá dentro da tanto é que, assim, eu sou Giovana Borari artisticamente, porém também indígena do povo Borari, mas, assim, essa afirmação, essa autoafirmação como indígena veio muito da arte, né. Uhum. Porque até então, a gente passa por processos, nós indígenas, principalmente criança, uma adolescência também, que foi muito assim, a gente começou a entender que a gente tinha esse preconceito, as pessoas tinham esse preconceito por ser indígena, por ser, né, por não morar no centro urbano, por morar no interior, por morar e aí, isso a gente demora pra gente se autoafirmar, e não é por vergonha, não é por mas é por aquele medo de encarar, assim, não eu posso dizer que a gente foge de uma dor que a gente não quer sentir, talvez a gente não esteja preparado para sentir, então é um refúgio, né. A gente foge, assim, se esconde. Eu não quero ser Giovana Borari. Por muitas vezes, eh, eu passei por bullying, assim, aquela vontade de assim: "Eu vou pintar meu cabelo", porque eu não quero que as pessoas digam: "Ah, meu cabelo é liso, preto", parece que falava cara de índia, menina do mato. E aí, por muitas vezes, me deu vontade de me esconder disso. Mas é por também não entender realmente aquele processo de ter uma raiz que, assim, indígena, de ter essa cultura que eu digo que é diferenciada, mas também que é muito exaltada, quando a gente começa a entender o valor que a gente tem, né. Uhum. E aí, a dança ela me ensinou isso, porque quando eu entrei na escola de teatro e dança, eu tinha uma diferença das meninas que faziam balé, então, até o modo de vestir, a meia, a sapatilha, tudinho assim era diferente, né. E aí eu comecei a me enxergar. E aí os professores me incentivaram muito, assim: "Você tem, uma raiz diferente das meninas que estão aqui, então tenta buscar isso dentro de ti para despertar na tua dança". Que E bonito. isso veio muito forte quando realmente eu parei, me olhei na frente do espelho, uma sala cheia de espelho, quando eu olhava as meninas até a própria roupa que era rosa, sapatilha, aí eu queria uma roupa preta, uma sapatilha, então assim, até a questão das cores que eu escolhi era diferente. E aí eu me vi, num cenário assim, disse: "Não, mas isso não sou eu". Eu colocava a roupa assim, eu olhava no espelho e dizia: "Não, sou eu essa pessoa", né. E aí quando eu colocava uma saia de carimbó, quando eu pegava um elemento mais nosso, amazônico, para dançar, fazer uma cena, assim, então eu me sentia mais pertencente àquele Mais espaço, poderosa. né, mais poderosa. E aí então veio assim, né, porque a gente sai de lá com um nome artístico. Tinha os professores que você falava assim: "Ah, você está fazendo um curso de arte, então você precisa entender qual é o seu nome, como você vai se construir dentro desse universo". E aí eu disse assim: "Ah, eu preciso de um nome artístico, né". E aí era vários nomes que surgiam, Giovana Santarém, Giovana, Amazônia, uma coisa assim. Aí uma professora tive um professor que foi o professor Éder Jastre, que é muito, Bacana. eh, contribuiu muito para que eu realmente, construísse Giovana Borari artisticamente também, né. E com esse empoderamento indígena e cultural também que eu carrego. E aí ele falou assim: "Por que você não coloca o nome da sua etnia? Você é indígena, você é Borari". Aí eu fiquei aquele pensamento e foi daí que surgiu Giovana Borari, né, não foi desde antes, assim, essa autoafirmação como indígena mesmo. Às vezes a gente pensa: "Ah, a gente nasce, a gente cresce", mas a gente passa por processos de Uhum. aceitação, de preconceitos e não que esteja errado, mas é porque a gente passa esses processos e a gente precisa aprender como encará-los ou fugir, ou a gente foge ou a gente encara, né, mas aí é dolorido o processo de encarar também. Mas a gente assim, então eu disse assim: "Não, vou encarar". Comecei a ver esse diferencial, eu comecei a trazer para dentro do meu trabalho isso. Não, eu sou assim, vou buscar identidades, vou buscar raízes, vou buscar histórias, então começava a conversar com a minha mãe, né, com as minhas tias, para saber esse entendimento do povo Borari, da cultura, a me interessar realmente de onde eu vim, por que que a gente mora ali, por que a gente está naquele território, como era a história desse território. Então comecei a buscar isso para poder trazer para a arte. E aí se constrói a artista Giovana Borari através dessas vivências e desses pertencimentos que começam a entender já
mais adulto, assim, né. O que é uma forma de luta dessa coisa indígena, porque a gente também, não teve, né, essa base, assim. Em algum momento eu acredito que a colonização quebrou a coisa da oralidade, né, hoje que a gente está realmente nessa retomada, né, nessa Sim. auto-reconhecimento de nós mesmos, dessa recuperação da nossa identidade, né, Sim, a esse gente foi reconhecer a Amazônia. silenciado, né, a gente foi Sim, silenciado, assim, e foi eu digo que foi podado na tudo. quase só não tiraram a raiz, porque acho que É acho não, tenho forte. certeza que é muito forte, mas a gente foi podado muito, Sim, muito mesmo, e retomar isso é um processo, né, a gente é um doloroso, né. processo que a gente precisa realmente tá unido, ter forças, que a gente sozinho a gente não consegue. A gente precisa ter pessoas assim, não, dizendo: "Não, você vai, sua identidade é forte, a tua história é bonita, a tua história é verdadeira, e é isso. E não é nem mais nem menos que a outra que a do outro, então vai e encara ela", né. Então, esse processo de retomada também é é dolorido, mas assim, quando a gente percebe o resultado que a gente causa para outras pessoas. Eu vejo as minhas filhas, tenho 3 filhas, então eu vejo nelas, um pouco do que eu vivi, e eu quero que elas realmente sintam esse orgulho de ser indígena, sintam esse orgulho da arte que elas fazem também, né, da história que a gente constrói, dentro dessa cultura indígena, dessa cultura amazônica. Que não é fácil, né. Não é fácil, mas É. vale a pena. Sim, com certeza. Aí trazendo essa tua história, quando tu reflete sobre desde a adolescência e todo esse processo, quando tu entra na universidade, eh, como que a dança, assim, que tu vê, que eu consegui ver a partir do que tu contou, mas contribuindo a partir desse teu olhar, olhando para a juventude, para as tuas filhas e tu enquanto, essa professora de dança também, né, como que a dança pode ser usada para fortalecer a autoestima e os vínculos afetivos de jovens nas comunidades aqui na Amazônia? A Amazônia ela é muito rica de danças, né, se a gente for o nosso próprio carimbó. Apesar de ter todas as outras influências dentro dessa dança, né, tanto a europeia quanto a africana, a indígena, mas a gente sente o pé no chão, a gente sente a batida do tambor. Eu digo que esse instrumento do carimbó é uma das nossas que a gente precisa observar muito essa ligação que a gente tem para o carimbó. E principalmente aqui em Santarém, nesse território tapajônico. Eu comecei a entender, eu até estou buscando criar um pouco, de um documentário, na verdade um artigo que eu quero escrever sobre o carimbó, contando, né, a raiz tapajônica desse batuque de carimbó, quando a gente traz, a batida do tambor, a gente sente. E aí a gente começa a entender que o carimbó ele tem 3 influências, que é a africana, a europeia e a indígena. E essas influências elas se destacam dependendo de onde ela está. Assim, lá em Belém, na região do Salgado, você vai lá e você vai ver um carimbó dançado diferente do que se dança aqui para o oeste do Pará. Você vai ver um carimbó mais afro, um carimbó arrastado, onde as pessoas vão girar mais, vão arrastar mais o pé, vão fazer mais movimentos ligados à cultura africana, ligado aos terreiros, ligado, né, a mais essa parte mesmo do negro, do batuque. E aí quando você vem para cá, para a região do oeste do Pará, você vai ver os próprios dançarinos de carimbó, que a gente fala que às vezes falava assim, carimbó estilizado de Santarém. Não é um carimbó estilizado de Santarém, é o carimbó de Santarém. E você vai ver a batida diferente, por quê? Porque aqui é uma ancestralidade mais indígena, é uma história mais indígena. Em Belém, tanto o mestre Verequete era um homem negro, então Uhum. vários o mestre Damasceno era um homem negro, então a influência lá era mais forte do negro. Aqui a gente chega aqui, a influência é mais indígena. Indígena. Então, bater dos pés, talvez até de forma inconsciente, que os jovens fazem no carimbó, em Santarém, não é porque eles são estilizados e nem porque mudaram o passo. É porque a batida do indígena é o pé na frente e pé atrás nos rituais, né? Quando a gente fala das danças de roda, que é o toré na parte indígena. Então, eu comecei a observar isso. A gente faz inconscientemente, talvez, sem esse entendimento.
As crianças nascem, se você vai falar assim, dança carimbó, ela vai colocar um pezinho pra frente, um pezinho pra trás, um pezinho pra frente, um pezinho pra trás. E ninguém talvez possa ensinar ela, ninguém ensina, ninguém. Já vem da raiz, já vem desse pulsar do bater pé no chão. Que você olha um festival folclórico de Santarém, você vai assistir, parece que aqueles jovens querem furar aquele chão, assim, com o pé pra frente, com força. E não é porque eles querem se aparecer, porque aquela força vem da Bem, identidade indígena, vem dessa raiz que eles têm, e muitos podem saber que têm, outros têm, mas não sabem reconhecer uhum, essa força dentro deles, né? E aí eu começo a entender esse fortalecimento cultural através dessa dança de carimbó, através do ritmo de toada, que eu faço parte também em Parintins, que traz muito também essa uhum, raiz, né? uhum. E aí isso para mim é ver que a nossa cultura popular, ela tem essa identidade, essa força mesmo de ser essa ferramenta identitária, cultural E que dessa aproxima os região jovens, e que né? aproxima os E jovens, fortalece, né? fortalecendo os Os jovens. vínculos. Você vê os grupos são muito jovens, muito mesmo, assim. E eles dançam por um amor ali que às vezes, assim, eu sei porque eu já fui essa Uhum. jovem, agora eu sou mãe de uma jovem que sabe, que tá nesse movimento cultural também. E entender, assim, dizer: "Não, vai", não proibir. É claro que tem os outros caminhos, tem as outras responsabilidades que precisam seguir, mas, assim, não proibir de fazer essa cultura popular, Sim, né, mas sim é. incentivar e com consciência, entender que eles entendam realmente a importância deles estarem fazendo essa arte. Uma vibração ancestral que vem de É, dentro, né, por isso que o pé bate forte no chão, isso é sim, muito bonito realmente. E precisa realmente ser incentivado, né, porque às vezes essa cultura, o capitalismo, toda essa estrutura social é: "Ah, mas não vai te dar dinheiro, como tu vai sobreviver e tudo". Existem outros meios na cultura que dá para sobreviver, né, dá sim. pra gente ser feliz. E aí, quando eu falo de todos esses desafios, assim, como tu vê, enquanto dançarina, enquanto professora, quais os maiores desafios para manter o ensino de dança aqui na região, considerando questões logísticas e financeiras? É, o desafio é essa questão, na verdade, quando a gente fala de dança, quando a gente fala de arte, qualquer talvez arte as artes cênicas em si, tem esse desmerecimento, assim: "Ah, você vai viver da dança. Ah, você vai passar fome. Ah, a dança não vai te dar dinheiro, a dança não", né. E assim, eu acredito na arte muito como instrumento de fortalecimento e meu instrumento de trabalho também. Dependendo da minha intenção, né, as Uhum. pessoas, às vezes, ela tem aquela missão: "Ah, eu quero trabalhar para ser feliz, eu quero trabalhar e ser feliz, não quero trabalhar para ter dinheiro, eu quero trabalhar para trabalhar ter dinheiro e ser feliz". Porque às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas elas não têm a felicidade, elas trabalham com um sentimento de obrigação, que eu tenho que ir para aquele trabalho, né, uma coisa assim. E a vida? E o teu lado social? E o teu Está. bem-estar, tua autoestima? Onde fica? Eu comecei a enxergar isso, que também isso interfere até na própria criação dos filhos, na própria criação, das amizades. As pessoas ficam mais estressadas, não têm paciência com o filho, não têm paciência com o mundo em si, porque tá tarefada demais, tá preocupada se vai ter dinheiro, se vai ter dinheiro, vai ter dinheiro. Na verdade, as pessoas também fazem umas dívidas além do que, mas assim, eu acho que o prazer de fazer o que você gosta e ser remunerado por aquilo, assim, e ter essa administração financeira com relação ao trabalho, a quanto você vai receber, eu acho que também é muito importante e vale a pena também se pensar, né. O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo tá me fazendo bem ou só tá pagando as minhas contas e eu tô deixando de viver realmente o que eu gosto, né. E aí eu busco muito isso, eu tento ensinar muito isso para as minhas filhas: "Vocês gostam de fazer isso? Vão buscar formações, vão buscar profissionalismo". Ontem foi sancionada a lei, né, de dança, que ele nos coloca como profissionais da dança mesmo, eh, como que a gente pode falar assim, papel assinado e tudo, porque antes não, Com era tudo direitos e tratado com tudo, os né. direitos, com nossos direitos. E aí a gente estava nessa luta, já tem muito tempo nessa luta, né, na busca por esse reconhecimento como profissional da dança, ou você era só dançarino e tá tudo certo, e não tinha aquela visão de dizer assim: "Não, eu sou um profissional". As pessoas falavam assim: "Eu sou um É uma dançarino", profissão, né. mas o dançarino é a minha profissão, assim, "Mas você faz mais o quê, né? Você dança e você faz mais o". É igual com o teatro, né, que algumas artes Mas eu a gente passa sou por essa ator, você é ator e você marginalização. mais o quê, né?
Então, a gente teve essa vitória agora, então eu posso dizer que eu sou uma profissional da dança, por lei, por direito, com direitos e deveres também, mas assim, fico feliz por ter a certeza de que eu escolhi um caminho e esse caminho deu certo, e esse caminho realmente é o que me faz feliz. E incentivar outras pessoas que também vale a pena você seguir o caminho que você realmente se sente bem, com que você se valorize. Sim, o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu amo fazer o que realmente me propus a, a me dedicar, tanto academicamente quanto artisticamente, como na vida social profissional. Então, eu sou feliz com o que eu faço, eu sou feliz com a dança. E eu vou continuar vivendo levando esse incentivo, esse fortalecimento, incentivando os jovens a seguirem a arte, porque a arte é transformadora e eu tenho certeza que é uma das ferramentas Sim. mais que a gente pode usar como realmente ela transforma a sociedade num ser humano melhor, nas pessoas para serem melhores. É isso aí. A gente diz que quem dança vive mais, quem dança é mais feliz. Quem faz teatro também, acho que quem faz arte, né, de forma geral, Sim. ela sente que pode até não ser de forma profissional, mas quando a pessoa diz assim, eu vou dançar, se ela vai dançar é porque ela vai se sentir bem. Ela não vai dançar porque ela tá com raiva, ela não vai dançar porque ela, né, ela vai Uhum. dançar porque ela precisa se sentir leve, se sentir bem. Então, eu vejo isso. Aconchega a alma, assim, quando tu É, faz a arte que tu gosta, sim. né. É muito incrível isso, né. E aí, como tu nesses movimentos todos hoje de dança, de arte, cultura e de movimento indígena e de defesa dos territórios voltado às questões climáticas, tu acreditas, assim, que o ensino da dança e o ato de dançar ajudam a conscientização sobre as crises climática e preservação do bioma? A gente dança, principalmente aqui na nossa região, na região norte, a gente dança muito a nossa Amazônia, né? A gente dança muito o que a gente respira aqui. E eu acredito que cada vez mais, eu vou falando agora de uma vivência que eu tenho dentro do Caprichoso, porque lá é uma manifestação onde exalta a cultura realmente amazônica, né? Ela traz um pouco do Nordeste, porque também o Boi-Bumbá, ele tem essa influência, ele tem essa força nordestina também dentro desse cenário de Boi-Bumbá. Mas assim, quando a gente traz para a Amazônia, que a gente vai respirar toda as histórias que são contadas dentro de uma forma de espetáculo, de uma forma artística, é, a gente antigamente assistia os festivais pela TV, a gente via muito, era só exaltação, era só as coisas boas, era só o verde da floresta, o rio, cantar a floresta, cantar os rituais dos povos indígenas, a cultura do povo indígena, né? Do povo ribeirinho. Mas assim, a gente começa a perceber que o cenário mudou, né? Acho que as mudanças climáticas, elas mudaram a nossa forma de viver, assim, e não foi para melhor, foi realmente, não, é trágico, mas assim, a gente consegue ver que tem um problema e a gente vai buscar soluções, né. E aí eu vejo que Parintins, ele pensou nessa transformação. Eu falo pelo trabalho que eu fiz, que eu estou fazendo também dentro do Caprichoso, né, quando a gente traz as destruições que acontecem realmente. A gente não traz mais só uma exaltação folclórica, como era o nome do item, a gente traz uma exaltação indígena, mas a gente traz também eh, essa luta. A gente tenta levar essas lideranças indígenas dos territórios que realmente estão mais afetados para contar que essa exaltação ela não é só alegria, ela tem um lado mais de luta mesmo e de resistência. Então, ela começa a ser o festival, ele começa a ser já tipo uma forma de educação ambiental, de conscientização de quem está assistindo, de quem está fazendo, né? Porque entende que realmente a gente precisa mostrar que teve essas mudanças climáticas, que essas mudanças afetam principalmente a cultura, porque a gente tem que contar a cultura da forma que ela está sendo, não só não só de forma eh, a gente tem que contar a verdade com relação à nossa cultura, né, a gente não vai inventar histórias, nem e aí quando traz, as queimadas para dentro de um festival, assim, tá acontecendo queimadas, tá acontecendo,
eh, inundações, está acontecendo isso dentro dos nossos territórios, e a gente coloca isso de forma artística, a gente também está fazendo educação ambiental, né, de forma, usando a arte como esse Sim. instrumento. Então eu acredito que a arte ela contribui também para ser como ferramenta de educação ambiental, como ferramenta de fortalecimento para essas mudanças climáticas, buscarem realmente que a gente busque soluções, busque, respostas e Cons realmente ações que revertam, né, Uhum. os problemas. É, e isso vai para o mundo, né, quando tu vai para um festival grandioso que como é o de Parintins, né, tipo, ecoa para o mundo, né, assim, essa realidade que às vezes lá fora, é a floresta amazônica", mas tem Sim, todas essas dinâmicas também de destruição, né, do capitalismo e tudo aqui dentro. É muito interessante, né, essa a força da arte, né, para não só vem da alma, mas também é essa ferramenta potente de luta realmente e resistência, né. E falando assim, ontem foi sancionada a lei, como tu falaste, né, então já se estrutura aí uma política pública que garante direitos, né, dos profissionais de dança. E como tu falas, assim, a partir já dessa lei que ontem foi sancionada, de que forma essas políticas públicas podem ser mais fortes, assim, de apoio mesmo e eficazes para os profissionais da dança? ela vem fortalecer, esse principalmente o pensamento mais dos que estão externos a esse movimento da dança, né. Mas assim, ele vai ele nos coloca num lugar onde a gente lutou muito para estar, a gente estudou dança, a gente buscou uma formação nessa área, e nos coloca como é tão importante como se cursar advocacia, direito, tão Sim. importante como se cursar, Uhum. história. É um curso também que tem, formação profissional, então a gente, tendo esse reconhecimento, a gente fala com segurança agora, eu não sei, a gente falava, a gente a gente falava, mas a gente olhava, sentia o olhar das pessoas falando assim: "Mas você dança?" Como eu falei: "Você dança e faz o quê, né?" E isso daí ele vai trazer essas políticas públicas voltadas para a gente, realmente ter esse respaldo com essas leis, criar ações realmente dentro das escolas, das próprias escolas mesmo, eh, nessa parte de educação. Eu lembro que tinha disciplina antes de educação artística, né, Sim. que aí colocavam professores de educação física para fazer a gente fazer exercício, para a gente fazer essas artes. Então, assim, a gente começa a pensar os lugares que realmente nos são por direitos e agora a gente consegue entrar neles, de forma Como realmente profissional, com a sua profissional. profissão Sim, reconhecida, né, isso. não mais marginalizada, né. E aí nós vamos ter o fórum agora de 20 a 23 de maio lá em São Paulo, que é o Fórum Nacional de É. Dança, onde nós teremos representantes de todos os estados, né. Eu fui uma das selecionadas da região norte também, por região também, né, pelo Pará, são 2 selecionados. E a gente vai estar lá também levando as demandas Olha aí. dos profissionais da dança daqui da nossa região, daqui do nosso estado. E a gente vai realmente fortalecer, né, esse nosso lugar de profissional, como profissional da Muito dança, como bem. profissional da arte lá dentro desse fórum. Muito bom ver tua trajetória, assim, te acompanhando, a gente acompanha a Giovana há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo, né, e realmente a dança, faz parte da alma dela, assim, então e lutar pelos nossos direitos quanto artistas do teatro, da dança, da música, de qualquer setor artístico, é uma luta bem dura e árdua mesmo, né, porque muitas pessoas, a sociedade aprecia, mas não reconhece como profissões valoráveis tanto quanto medicina, direito, qualquer outra ciência que exista, né. A ciência das artes também existe, gente, é ciência, é dedicação, você dedica uma vida a professa a sua vida a isso, que é algo que leva para a população também alegria, né, bem-estar, porque todos os grandes festivais são muito queridos pela população, tanto de dentro quanto de quem vem de fora assistir os botos, assistir os bois, assistir, as tribos de Muirapinima e lá de Juruti, né. E importantíssimo esse reconhecimento e
te parabenizar, né, que essa semana teve um dia que foi o dia da dança, então É hoje. foi na quinta-feira ou quarta-feira. É. E aí eu te parabenizo por isso. Meu irmão é dançarino, também percebo a luta dele na dança, né? E quanto que é difícil. Que bom que foi sancionada a lei. Muito feliz por isso mesmo. E agora eu te pergunto, diante dessa linda trajetória, se tem algum projeto, alguma iniciativa teu em andamento que possa compartilhar conosco. É, projeto a gente sempre tem, né? Eu atualmente estou trabalhando buscando fortalecer os artistas dentro da universidade, né? Na Pró-Reitoria de Cultura. E a Pró-Reitoria sempre abre editais para alunos artistas, estudantes artistas, né? E aí já aprovei vários projetos pela Política Nacional da Aldir Blanc e tento levar esses alunos para buscar esses projetos, para colocar realmente a sua arte em evidência dentro da universidade. E aí a universidade ela tá trazendo tem um edital agora aberto também, fecha essa semana, mas é voltada para os artistas indígenas e estudantes, ribeirinhos, que estão dentro da UFOPA. E tem esse projeto que eu estou incentivando, realmente. Quem quiser pode me procurar, que eu com- Mágica. começo a auxiliar, começo a mostrar alguns caminhos, né? Realmente, para eles buscarem esse reconhecimento artístico dentro deles e também nesses lugares, nesses espaços que oferecem. Sim. Eu vou começar a ministrar uma oficina também no Instituto Regatão, oficina de dança, que vai ser de 22 a 29, eu acredito, De maio agora. de maio. Não, 22 não, de 25 a 29 de maio. Né? É Lá em aberto ao Alter do público Chão em é aberto geral? ao público. A gente vai abrir inscrição, mas só Sim. para ter esse controle, mas vai ser aberto, é gratuito. Lá no Instituto Regatão, em Alter do Chão. Vou ter esse fórum também, né? Que agora vai de Sim. 2023. E mês de junho eu me dedico a Parintins, então é um momento de um trabalho que eu gosto muito, me sinto muito realizada em fazer. Né? Também compartilho, vou estar mês de junho todo voltado para esse trabalho, porque também lá dedicação precisa, né? Apesar de ser, Sim. além de ser item, eu sou conselheira, então preciso ter outras demandas, tem outras demandas que eu preciso concluir, entregar e ter o resultado também no final que realmente eu Que é quero, né? E, energia total, né, no e os festival. outros projetos a gente caminha, né? Eu disse que eu ia apoiar muito o Sairé esse ano, por fora dos botos, já trabalhei nos dois, no Cor-de-Rosa e no Tucuxi. E atualmente eu tô só tentando fortalecer e participar da equipe de manutenção do rito tradicional, né, onde minha mãe faz parte. Só que aí minha filha virou rainha, está rainha do Sairé, do Boto Tucuxi, então isso já me deixa entrelaçada ao Boto. O Boto já começou a me conquistar de novo, me seduzir, aí eu... Olha. Nossa, é uma loucura essas coisas de Boto. E aí, então, eu vou estar dando apoio para ela, né? Até porque é uma alegria, é uma honra também, mas é uma responsabilidade que eu quero que ela tenha e eu acho que eu posso passar muita coisa para ela para poder esse caminho dela ser muito Já é o de legado, sucesso, né, né? aí é muito interessante. As pessoas dizem assim, é filha da Giovana, então, nossa, eu preciso Orgulho, né? honrar minhas crias. Tá certo. E aí, quando a gente fala dos festivais, né, que tu és desenvolvida, tanto nos botos, dos bois, qual é o impacto desses grandes eventos, né, como esses festivais, na profissionalização e visibilidade, né, do artista, do profissional da dança aqui na Amazônia? É, os dois festivais, eles têm grandes artistas, né? Os grandes artistas mesmo, assim, coreógrafos. Eu vejo assim, nós temos um leque de talentos, assim, e eles precisam realmente ter essa visibilidade, ter essa... Eu acho que a gente precisa realmente exaltar os profissionais que a gente tem. E eu não digo nem tanto os profissionais por formação, porque a gente sabe que é difícil sair daqui para estudar
né, e se formar em dança, em arte, em alguma arte, assim. O mais perto é Belém, mas a gente sabe a logística daqui para Belém também, que não é Sim. fácil. Mas, assim, a gente precisa realmente. Eu com essas. Dentro agora desse movimento dos profissionais da dança, eu quero tentar buscar apoio, buscar parceria, para a gente trazer esses cursos para dentro do Santarém, né? Uhum. Para dentro da nossa O universidade. foco, assim. Por mais que não, de início pode ser os técnicos, porque já é uma formação. Porque essa lei, ela não é só para graduação, ela é para técnico também, né? Para os técnicos Uhum. em dança, em teatro, figurino, cenografia. Então, trazer, porque a gente precisa realmente capacitar esses de forma, realmente, para que eles se sintam também esses profissionais renomados com diplomas, com Sim. certificados e protegidos pela lei com seus direitos, né? E aí confesso que é uma das minhas lutas também Arrasou. dentro desse cenário, é trazer essas formações para dentro da nossa cidade, para dentro do nosso oeste do Do Pará, Pará. né? Porque a gente tem muitos. Até eu acho que Parintins também tem, mas chega a ser na UFAM, é um curso pequeno, mas ainda também é mais em Manaus, então eu acho que tentar trazer mais coisas para a gente ter esses jovens dentro dessas universidades com o que eles gostam de fazer é um sentimento que eu carrego e eu quero que as pessoas também que trabalham, que gostam dessa arte, tenham esse mesmo sentimento que eu, essa mesma eh, certeza de que a gente quer esse caminho e que a gente consegue se a gente for atrás. Sim. E é isso, os festivais, eles realmente. Eu tenho muitas inspirações dentro de festivais, de coreógrafos mesmo, né? O próprio Boto, eu tenho dois amigos que são do Festa de Carimbó, que é o Samuel e Ricardo, que me inspiram muito como coreógrafos, me inspiram muito como formadores, eu digo que são agentes culturais, assim, porque eles formam jovens ali, e desses jovens vai saindo vários coreógrafos de dentro desses grupos, vários dançarinos. Eles conseguem ter esse olho para talentos, assim, e começar a explorar dentro desses jovens, assim, esse dom que eles têm, que eles carregam, né? E em Parintins nem se fala. Em Parintins eu digo que ali em Parintins, todo artista precisaria viver Parintins. Porque ali é teatro, é dança, é artes plásticas. Tudo. Tudo tem ali. A música, a A poesia, as músicas música, cantadas. tudo. Acho que Nossa. é todo. Assim, eu sou até suspeita de falar, mas por mim, eu levaria todos os artistas para passar pelo menos um dia em Parintins. Seria incrível, né? E muito importante, né, todos esses espaços, reconhecer esses dançarinos, né, trazer para mais perto, porque geralmente é isso, né? Ou tu sai do teu território para ir para fora, porque aqui não tem, e trazer realmente deve ser algo que um dia que tu conquistares junto com o pessoal da universidade, que vai ser incrível. E para que eles não saiam desse território, que esse território que a gente vive respira arte, né? A gente, assim, a gente é movido por arte o ano todo. Festivais, dança, cultura, música, teatro, literatura, artes plásticas e muitos artistas que estão aí realmente merecendo esse reconhecimento, né? E merecendo receber por isso, né? Reconhecimento profissional, você tem a questão monetária que você precisa sobreviver, né? Se manter na sua vida, né? E muito feliz que tu tá nesse caminho, assim, nessa busca e eu torcendo e ir junto. Pode contar com a gente quando quiser divulgar alguma coisa que fica à vontade, a gente tá aqui, esse espaço é para isso. E aí a última pergunta é, diante de toda essa trajetória, existe um marco, assim, nesse teu caminho que tu entenda, tipo, poxa, foi bem aqui que tu entende que teu trabalho não era só entretenimento, mas era também e se tornava também um manifesto político e social. Existe um momento que tu possa falar ou outra forma que tu queira falar quando isso aconteceu assim contigo? É, tem um momento que eu sempre lembro, né? Tanto quando como mulher, como mãe, como profissional. É, quando eu decidi realmente estudar dança, eu estava com duas filhas pequenas, né? Uma de 1 ano e outra com 5 anos. E era tanta vontade de fazer essa formação, de ter realmente
é, a certeza, eu tinha certeza que era a dança que eu queria, né, assim. E eu fui morar em Belém com a minha irmã e levei minhas 2 filhas, mas minha irmã trabalhava o dia todo. E eu não queria nem saber, eu disse: "Eu vou estudar, eu vou levar minhas filhas pra aula comigo, eu vou fazer esse curso de qualquer jeito, né". E a gente morava num lugar em Belém que não era os preços das coisas não eram muito acessíveis. A escola, assim, a escola de teatro e dança, que tem os cursos de tanto da graduação quanto técnico lá em Belém, ela é quase no centro da cidade. Então, o custo de vida lá era mais alto, né. Mas, assim, eu tinha essa parte boa, porque era próximo de casa, então ficaria mais para andar com 2 crianças era mais fácil. E aí eu levava as minhas filhas para lá, eu tinha realmente os amigos me ajudavam, e assim, foi o momento que eu falei assim: "Eu sou uma mãe, eu sou mulher, eu quero ser uma dançarina e eu preciso realmente encarar esse desafio". E em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento eu pensei em desistir, né. Às vezes eu levava, assim, as 2 e a gente passava o dia todinho na universidade, eu ficava, assim, olhando para elas e ficava assim: "Meu Deus, eu tô deixando minhas filhas cansadas", mas chegou um momento que a mais velha, que tinha 5 anos, ela começou a dançar na sala de aula comigo. Ela começou a dançar, então as aulas práticas, ela dançava no canto da sala, ela estava dançando, a gente fazia os movimentos e ela estava no canto da sala, e a professora enxergou isso nela e falou assim: "Pode trazer tua filha pra aula extra", que a gente tinha as aulas extras, né, extra e que eram em outros horários, ela disse: "Não, pode fazer que eu vou colocar ela na minha aula". E as aulas eram tipo de 8 com alunos de 8 a 12 anos, e ela tinha 5 anos. Aí ela falou assim: "Mas ela vai fazer aula comigo". E ela começou a fazer aula, e ela começou a ter a disciplina dela desde 5 anos, assim, com a dança. E isso foi, sabe, foi muito forte, eu disse assim: "Não, gente, nada quando a gente quer realmente". E a gente tem essa visão assim: "Ah, eu sou mãe, eu não posso fazer isso", né, a mulher já tem só por ser mulher a gente É, já sofre tem as cobranças, né. várias cobranças já. Aí já nos é negado muitas coisas, assim, né, apontado também, assim: "Ah, você não vai cuidar do seu filho, você tá fazendo dança, você tá dançando, só quer saber de dançar". Então isso foi um desafio e, mas ao mesmo tempo, foi aquela de: "Não, eu vou fazer, independente das que as pessoas falem, independente do que eu vou passar, eu vou fazer". E aí foi nesse caminho, assim, eu disse: "Não, eu tô aqui, me formei, e agora eu vou seguir, não vou desistir". E aí, hoje eu tenho orgulho, porque, assim, hoje as filhas que me acompanhavam, todas elas dançam, então E uma dançam. está rainha É, e uma está agora. rainha. A outra acabou de me dar um neto, mas, assim, se não tivesse me dado neto, ela seria outra rainha. Eu disse: "Não tenho, ainda não tenho um psicológico preparado para ser mãe de 2 rainhas". Mas tenho um neto lindo que, graças a Deus, nasceu com muita saúde, tá bem, que vai ser o nosso Boto, né. Oh, meu Deus do céu. Vou trabalhar ele para isso. Mas, assim, esse momento de dizer assim: "Não, eu tenho essa responsabilidade de mãe, mas é um caminho que eu escolhi seguir, que eu já estou aqui e eu não vou desistir". Essa foi quando eu pisei na universidade, que eu vi as salas de dança, que eu vi as disciplinas, eu disse assim: "Não, é isso que eu quero". Não, eu acho que fui a aluna que mais teve presença na sala. Eu não faltava mesmo só por um motivo de saúde, quando elas não estavam mais, assim, por outras coisas, eu não faltava nas minhas aulas de jeito nenhum, porque realmente era a certeza que eu queria, que era aquele curso, que era aquela formação. E o desafio de estar com 2 crianças ali também foi eu digo que foi o maior desafio para mim, e assim, o que eu realmente o maior e o melhor que eu venci posso dizer que eu venci, eu falo com orgulho que eu venci esse desafio. Né, de ser mãe, de ter 2 filhos e de estudar e de me formar. Maior manifesto político e social, Nossa, né, isso ser foi mãe e até o fim, e só às vezes, né. é, Tem as ajudas, mas tem eu as acredito ajudas, mas que no final de quando a gente chega em casa, é a gente ma tá a criança quer a mãe, né. é,
Gil, muito obrigada pela tua presença. E para finalizar, eu digo para tu deixar tuas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar mais teu trabalho, porque você é uma profissional da dança. É muito importante que as pessoas conheçam os profissionais da dança que nós temos aqui na região. Acompanhem seu trabalho, contratem seu trabalho também, que é importante, né? E para que as pessoas realmente acompanhem mais essa parte cultural dos nossos dançarinos, dançarinas e profissionais da dança aqui na cidade de Santarém. Ai, eu também quero agradecer o convite. Nossa, é sempre uma honra, é sempre muito bom conversar contigo. A gente conversa em vários lugares, a gente se encontra e a gente lembra as nossas histórias de dança, né, nossas apresentações. E continuar assim, essa conversa é sempre muito. Fortalece também e acho que deixa a gente leve quando a gente começa a falar o que quando a Sim. gente gosta, né? Esse caminho que a gente trilha e a gente vê os resultados. Falar da minha rede social. É importante eu falar da minha rede social porque as pessoas. Meu nome é Gilvana. As pessoas me chamam de Gil, só que quando elas vão me procurar, elas colocam um G, um I e um O. E não é um G, um I, um O. É um G, um I e um L. É Gilvana Borari. Né? Então tem o Instagram, tem o Facebook. E podem acompanhar meu trabalho, podem mandar mensagem, podem mandar dúvidas, perguntas, críticas. Né? Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de saber o que as pessoas realmente pensam do trabalho. E, assim, é muito bom a gente tentar fazer essas trocas, né? De conhecimentos, de pensamentos. E aí me procurem lá, Gilvana Borari. Com L, Gil. E uma mensagem assim de reflexão, alguma mensagem que tu queira deixar para os jovens, para as pessoas da cidade, qualquer lugar que esteja nos escutando, uma mensagem mesmo assim sobre tudo isso que nós conversamos. É uma mensagem. A gente tem muitos dançarinos, a gente tem pessoas que são apaixonadas pela dança em Santarém. Enxerguem essa arte como uma ferramenta, como uma identidade sua, né? Porque quando você dança, é só você que tem aquele passo, é só você que tem aquela essência que vai exalar no movimento que você vai fazer. Então, enxergue isso como o seu instrumento de luta, de resistência, de identidade, de cultura de onde você está. É, passe isso através, dance com a alma, dance com a força que você tem. E realmente, não desista de dançar, não pare de dançar. Por mais responsabilidades que tenham, além dessas, a dança sempre vai te deixar no melhor lugar. E eu falo isso porque eu estou no melhor lugar e pode ter certeza que vale muito a pena estar aqui. Muito obrigada, Giovana Borari, por essa entrevista maravilhosa. Gratidão imensa mesmo pelo teu sim. E é isso, gente. Essa foi nossa entrevista especial com nossa querida Giovana. Profissional da dança, está reconhecida hoje como uma lei sancionada. Por favor, respeitem os artistas. E é isso. Esse foi o Paneiro Cultural. Nos vemos novamente no próximo programa.